O exercício 5 aqui, interessante, porque a gente começa a falar um pouco de teoria das funções, né? A questão de domínio, imagem, e aí interpretar tanto a função, que é a lei da função que ele deu para a gente aqui, mas também o gráfico em si, beleza? É isso, gente? Vamos embora, então. Ó. Na figura, temos um esboço do gráfico da função dada por f de x é igual a x mais 1, vezes 1 mais x mais 1, vezes 5 menos x, isso na raiz quadrada, dividido por x mais 1. Já deu para perceber que é uma função que ela não é fácil de trabalhar, porque tem raiz, tem um monte de condição. Algumas coisas que até já vale a pena a gente comentar. Nessa função aqui, vocês concordam que o x não pode ser 1? Né? Desculpa, menos 1, por causa de aqui de baixo? Tranquilo? Então tem algumas coisas nessa função aqui que não podem acontecer. Primeiro, o x não pode ser menos 1 porque faria dar zero embaixo, isso não pode. Então isso tem que estar fora do domínio, certo? Outra coisa aqui, ó, x mais 1 tem que ser maior que zero, certo? E 5 menos x também tem que ser maior que zero, porque senão aqui dá errado. Então é uma função que tem todas essas exigências no domínio. Você fala, nossa, a gente vai ter que fazer tudo isso aí pensando? Não, porque ele deu o gráfico. Se ele não tivesse dado o gráfico, aí sim, a gente teria que fazer toda essa análise aqui para encontrar o domínio dessa função, beleza? Mas como ele já deu o gráfico para a gente montado bonitinho, a gente consegue, através do gráfico, obter as informações de domínio, tá? Beleza? E a imagem geralmente já é obtida pelo próprio gráfico, beleza? Então vamos lá, ó. Petse, primeiro, dê o domínio da função f, beleza? Então vamos lá, vamos olhar no gráfico, ó. Vocês concordam que o x que está sendo usado, todos os x que estão sendo usados, desculpa, vai desde o menos 1 até o 5, certo? Ó, qualquer número que eu pegue, até aqui no meio, ó, você vê que tem algum y sendo usado. Esse x aqui, ó, sei lá onde, ó, bem aqui, vai estar sendo usado por algum y. Lembrando que esse gráfico aqui está contínuo e você não tem a visão do Superman, certo? Se você conseguisse olhar isso aqui microscopicamente, você ia ver, na verdade, infinitos pares xy aqui que faz montar essa linha contínua, tá? Através desses infinitos pares xy aqui que tem nessa função, beleza? Ou seja, quem está sendo usado do x? Do menos 1 até o 5, certo? Só que aí, observa uma coisa, o menos 1 está bolinha aberta. Não pode o menos 1 entrar. Até pelo fato de que se entrar o menos 1, vai dar zero aqui embaixo, vai dar pau. Entendeu? Não pode, lembra? Então, beleza, eu tenho que tirar esse valor do domínio. E aqui dá para perceber pelo gráfico. Aí, desde o menos 1, sem usar o menos 1, todos os números reais até o 5, aqui inclusive os 5, porque a bolinha está fechada, são usados. Então, esse é meu domínio. Do 5 para frente não é usado, do menos 1 para trás aqui não é usado, então a gente encontrou nosso domínio certinho, beleza? Via gráfico, nesse caso, beleza? Ó, da projeção do gráfico sobre o eixo X, beleza? Concluímos que o domínio de f é o intervalo que vai de menos 1 aberto no menos 1, tá vendo? Porque os colchetes estão de costas para o número, isso significa que a bolinha é aberta, é um outro jeito de escrever isso, e vai até o 5. Agora, tá vendo como o colchete está fechado para ele? Certo? O que significa isso? Que o 5 faz parte, está sendo usado. Se o 5 não fizesse parte, eu ia desenhar o colchete de costas. Se o 1 fizesse parte, se o menos 1 fizesse parte, eu ia desenhar o colchete aqui virado para ele. Deu para entender essa relação aqui? Isso é um jeito de responder que é via intervalos, que é igualzinho se escrevesse domínio é igual x pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 5, sem usar o menos 1 e usando 5. Um x maior que menos 1 e menor ou igual a menos 5. É a mesma resposta, tá? Isso aqui só é um jeito diferente de escrever mais sucinto, tranquilo? Vamos lá então ver o item B, né? Aí ele pede o conjunto imagem da função. Lembrando que aí o conjunto imagem tem a ver com os y que são usados pela função. Beleza? Isso? Então vamos lá. Ó. Dá para perceber aqui facilmente no gráfico que o valor de 1 aqui do y é o primeiro que é usado. Aqui ele não é usado. Tá? Se eu digitar menos 1 nessa função e der enter, vai dar erro. Ele não vai associar com nada, porque está furado aqui. Ó. Até porque não pode usar. Beleza? Agora, quando x vale 5, o y vale 1. Então, o 1 está sendo usado assim. Beleza? Ó, desde o 1 para cima, pode olhar que está sendo usado. Ó, tá vendo como tem gráfico aqui? Ó? A partir do 4 para cima é que acaba de usar, que a função para de usar os y. O 4, alguma coisa, o 5, aqui para cima não está sendo usado, tá vendo? Porque você não vê o gráfico aqui. Beleza? Então, ó, desde o 4 aqui, incluindo o 4, até o 1, incluindo o 1 também, né, está sendo usado para desenhar essa função nos pares xy. Portanto, da projeção do gráfico sobre o eixo y, concluímos que o conjunto imagem de f é o intervalo que vai de 1 a 4. Tá vendo como os dois colchetes estão virados para os números? É porque os dois estão inclusos, tanto o 1 quanto o 4, beleza? Tranquilo? Isso também é uma resposta via intervalos. Aqui, se você fosse responder via proposição, ficaria assim, ó, imagem é igual y pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Perfeito? Ficaria desse jeito aquela escritazinha diferente lá.
Beleza, gente? Tranquilo? Boa? Show de bola. Então, vamos ver a última informação aqui. Ele quer, ó, complete a tabela. Eu achei até estranho, porque talvez fosse legal até o C ser o primeiro, porque faria a gente pensar algumas coisas antes, mas enfim, vamos lá. Ó. Então, aqui ele deu os valores de x, e aqui é os y que, que ele quer que a gente calcule, perfeito? Bom, substituir x por menos 1. Gente, substituir x por menos 1 não faz sentido, porque o menos 1 não faz parte da função, ele não está definido no domínio. Então, ou seja, se eu teclar menos 1 aqui na função e der Enter, vai dar erro. Não tem valor associado, não existe. Beleza? Então, sua resposta aqui tem que ser não existe. Tranquilo? Beleza. Quando x vale 0. Aí você falou, bom, quando x vale 0 é quando corta o eixo y. Pô, você pensou isso, fera demais. Você não pensou, adquire isso. Quando x vale 0 é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Aonde? Vamos ver. Pelo gráfico dá para perceber? Não. Ah, mas parece 3, não parece nada. Se você não tem certeza porque não está quadriculado, que não está bem definido o ponto, você não pode assumir. Beleza? Então, como aqui não dá para fazer via gráfico, eu vou ter que substituir x valendo 0 na função. Beleza? Meu, não é, assim, a função é grande, mas não vai ficar difícil. Vamos ver, ó, se eu colocar 0 aqui, ó, vai ficar 0 mais 1 aqui, vai dar 1. E 1 vezes esse parênteses, eu nem preciso mais me preocupar com isso aqui. 0 mais 1 embaixo vai dar 1. Então, aqui vai ficar, isso, o que vai sobrar, na verdade, vai ser esse parênteses aqui. Ó. Então, vai ficar 1 mais raiz de 0 mais 1. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 1. 5 menos 0, aqui vai dar raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 1 dá raiz quadrada de 5. Então, vai dar 1 mais raiz de 5. Ó. Raiz quadrada de 5, tá vendo o valor final? Você ficou um pouco confuso porque eu fiz falando, pega uma folhinha no papel e substitui você, faz as continhas que você vai ver que você vai chegar aqui. Tranquilo? Beleza? Boa? Então tá, vamos ver. X valendo 2. Se você for substituir x valendo 2 aqui no gráfico, na função, você talvez até encontre o valor, para ser honesto, eu nem tentei. Por quê? Porque, na verdade, o gráfico está bem definido para quando x vale 2, dá para ver que o y vale 4. Quando está bem definido o ponto assim, se tem o gráfico, pega dele, mas você tem que ter certeza que o ponto está bem definido, beleza? Então, quando x vale 2, o y vale 4. E a mesma coisa para o 5. Ó. Quando x vale 5, o y vale 1. Ó. Quando x vale 5, desculpa, o y vale 1. Perfeito, beleza? Tranquilo? Boa? Então matamos esse exercício aqui, bacana, né? Ele treina bastante coisas que a gente falou em teoria das funções. E aí vamos lá para o último exercício, que também tem coisa legal para falar. Beleza, o último exercício da aula aqui, gente, ele é bem interessante, porque ele faz a gente pensar em equação e inequação via gráfico, não via as leis da função, como a gente geralmente está acostumado, perfeito? Então vamos ver para a gente entender do que eu estou falando. Ó, na figura temos o esboço dos dois gráficos das funções dadas por f de x é igual a x, esse aqui, essa reta inclinada aqui, beleza, tranquilo? E g de x é igual a 2 menos 2 elevado a x, tranquilo? Então ele deu as duas leis da função aqui e deu o gráfico também dessas duas leis da função, beleza? Aí só uma coisa que vale ressaltar aqui, gente, e aí até eu percebi, mas eu copiei assim para vocês arrumarem. Essa função f de x é igual a x não é essa função, tá? Essa função que está desenhada aqui, ó, ela é a função f de x mais 1. Então, conserta aí na sua apostila, coloca f de x é igual a x mais 1. Porque se fosse f de x é igual a x, ela seria a bissetriz dos quadrantes ímpares e estaria passando pela origem aqui, ó. Beleza? Não é o caso aqui que a gente consegue ver nesse gráfico, concorda? Então, f de x é igual a x mais 1 aqui. Conserta aí para mim, por favor. Beleza? Tranquilo? Então tá, ó. Vamos lá. Então, ele vai fazer agora a gente fazer uma análise conjunta dos dois gráficos. A gente até estava acostumado e treinou bastante nos exercícios fazer uma análise individual de cada gráfico. Mas agora a gente vai ter que fazer uma análise conjunta porque ele vai fazer operações entre essas funções aí, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, obtenha x de modo que o f de x vezes a g de x deu 0. Beleza? Isso basicamente é uma equação. Aí, muito aluno pode ser que tente fazer o quê? Jogar a função algébrica aqui, né? Colocar x mais 1 vezes parênteses, né, isso aqui, e tentar resolver essa equação. O que vai ser uma coisa extremamente difícil, se é que vai dar certo. Beleza? Então não é a ideia do exercício. Vocês podem ver que as respostas estão até sucintas aqui, porque na verdade a gente vai fazer uma análise do gráfico para responder essas questões, não é por álgebra. Às vezes nem dá para você conseguir terminar por álgebra até o fim, né, com as nossas operações tradicionais, beleza? Então vamos lá. Por uma multiplicação entre duas coisas dá zero, é porque ou essa aqui dá zero, ou é porque essa aqui vai dar zero. Então, basicamente, pensa comigo, esse exercício para resolver, se tem A, a gente tem que achar quando que a f de x dá zero e quando que a g de x dá zero. Ou seja, quando que o y aqui dá zero e quando que o y daqui dá zero. Quando que o y dá zero? Quando é raiz da função. Então, ele está me perguntando para eu achar as raízes da função f, que é quando o y dá zero, e as raízes da função g, que é os x que fazem dar zero a g. Beleza? Então, vamos ver. Raiz da função f, via gráfico, é onde corta o eixo x. Ó, se eu der uma olhada onde corta o eixo x na função f, ele corta no menos 1. Portanto, x valendo menos 1 é a raiz da função f.
Ou seja, ela faz zerar a função. E se ela faz zerar a função, ela resolve essa equação. Então, x valendo menos 1 é uma das soluções. Perfeito? Vamos achar agora as raízes da g. A g também só corta o eixo x em um lugar só, que é no mais 1 aqui, tá vendo? Perfeito? Então, a g de x tem uma raiz só, que é o valor de x que faz o y dela dar zero. E se o y dela aqui der zero, a gente consegue resolver essa equação. Portanto, a gente chega a dois valores de raízes, x valendo menos 1 e x valendo 1. Beleza? Isso? Tranquilo? Aqui eu esqueci de colocar, mas você poderia colocar então o conjunto de solução. Aqui, a solução é igual a menos 1 e 1. Você dá a resposta inteirinha bonitinha, beleza? Então, de novo, esse exercício é para treinar a sua interpretação gráfica. Não é para treinar a sua manipulação algébrica. Até porque, por exemplo, aqui já fica mais difícil ainda você fazer essa análise de sinais fazendo via as leis da função. Beleza? Então, a gente vai fazer essa análise via o gráfico dessa função. Vamos lá, de novo. Aqui, ó. Aqui vai ser uma análise de sinais conjunta. Então, vamos ver. Ele quer saber quando que o y da f vezes o y da g, um multiplicado para o outro vai dar uma conta negativa. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente fazer a análise. Quando a gente fizer a análise, a gente já também vai acabar respondendo o C. Porque o C está perguntando o ao contrário, né? Quando que esse aqui vezes esse vai dar maior que zero, ou seja, vai dar positivo o valor final. Eu vou fazer um para vocês entenderem direitinho. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó, eu vou colocar x valendo 2, aí se eu substituir esse x por 2, esse tem que ser por 2. Então ele está me perguntando, nesse caso particular, se f de 2 vezes g de 2 dá um número negativo. Certo? Deu para entender? Beleza? Então vamos lá, ó. F de 2. Eu não sei quanto que vai dar, mas eu sei que é um y positivo. Vamos ver desculpa, tá aqui, ó, né? O 2, beleza. Vamos ver a g, tá na mesma, né? Mas a g aqui, ó, a g, eu não sei quanto dá, até porque o gráfico acaba, mas concorda que o g vai ser negativo? Portanto, para quando x vale 2, f de 2 vezes g de 2 vai dar negativo, porque a f vai ter um valor positivo, mas a g um negativo. Deu para entender? É isso que a gente vai estar meio que fazendo análise. Só que a gente tem que fazer isso que eu fiz para o caso particular do 2, para todo o eixo aqui, ó. Certo? Essa que é a ideia. Você fala, nossa, vai demorar. Nem tanto, porque a gente só tem que interpretar os intervalos onde tem raiz. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Vamos vir aqui do infinito negativo, ó. Beleza? Até chegar aqui, ó, na raiz da f, vamos pensar aí, ó. Vamos ver, ó. Se eu pegar, por exemplo, x valendo menos 2, f de menos 2 dá positivo e g de menos 2 dá negativo. Então vai ser menos um valor positivo, aliás, vezes um valor negativo, vai dar negativo, concorda? Então, desde o infinito negativo aqui, ó, até chegar no menos 1, qualquer valor de x que eu pegue aqui, ó, se eu olhar na g, dá positivo, desculpa, se eu olhar na f, dá negativo, até chegar no 1. No menos 1, desculpa. Beleza? Então, já encontrei um intervalo que está dando negativo as operações, ó, de menos infinito até o menos 1. Então, como é que eu escrevo isso? X menor que menos 1 satisfaz isso aqui dá negativo. Beleza? Vamos continuar analisando agora. Ó. Entre o menos 1 e o 1, a gente também, que são as raízes, né? Eu vou fazer uma outra análise aqui, ó. Vamos ver, ó. Se eu pegar aqui x valendo menos meio, tanto faz, ó. A f vai dar positiva, e se para o mesmo valor, a g vai dar positiva. Então, o y vai dar positivo para uma e para outra. Portanto, a conta vai dar positiva. E qualquer x que eu pegue, vai acontecer isso. Se eu pegar aqui, ó, olhar, positivo. Se eu pegar o mesmo x, olhar na f, positivo. Ó, peguei um x, olhei na g, positivo. Peguei esse mesmo x, olhei na f, positivo. Então, nesse intervalo de menos 1 até 1 dos valores de x, qualquer x que eu pegue aqui e substitua nessa conta aqui, ó, vai dar positivo. Beleza? Portanto, eu respondo para o examinador que o x variando entre menos 1 e 1, a conta do y desse x vezes o g desse mesmo x vai dar positiva. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo com o zero aqui, ó, o zero. Se eu olhar nas duas funções, dá 1. Então, vai dar 1 vezes 1. Tá vendo como é positiva a conta? Então, é isso que ele está perguntando para a gente, que intervalos de x, que a conta dessas duas coisas dá positiva. Beleza? Boa. Então, vamos lá. Agora, a gente já analisou de menos infinito até o menos 1, do menos 1 até o 1. Agora, vamos analisar do 1 para frente. Do 1 para frente, ó, vamos pegar aqui o 1,5, vai. Se eu olhar na f, dá um valor de y positivo. Se eu olhar na g, dá um valor de y negativo. Aí mais vezes menos dá menos, portanto está dentro dessa resposta aqui. Ó. Portanto, para valores de x maiores que 1, a conta do y desse x com o y desse mesmo x para as funções vão dar menor que zero. Deu para entender isso, gente? Beleza? Esse aqui é o caso mais assim trabalhoso, difícil de pensar, né? Mas se você conseguir entender bem, você está com a análise de gráfico aí, show de bola na sua cabeça, beleza? Se você teve dificuldade, não entendeu também, vem de novo, olha de novo,
ouve de novo esse slide particularmente aqui e vê se você consegue ir entendendo. Lembrando que é o que eu falei para vocês, ele está perguntando que intervalos de x eu fazer o valor de y da f vezes o valor de y da g dá negativo ou quando ele dá positivo. Beleza? Então você tem que ir x a x. Mas, lógico, você não vai ficar fazendo isso x a x. O que você vai fazer então? Pegar sempre os intervalos que estão delimitados pelas raízes. Então, ó, tem um intervalo para cá, por causa da. Ó, tem duas raízes, né? Dessas funções conjuntas aqui, ó. Tem esse intervalo do meio, tem um intervalo para lá e um intervalo para cá. Beleza? Aí você vai analisando sempre nos intervalos, porque quando tem o intervalo das raízes, é onde o sinal tende a mudar. Então você vê que daqui para até o menos 1, ó, ficou negativa a conta. Aí teve essa função aqui, raiz, né? Ela mudou. Então aqui virou até o 1 positivo, a conta. E aí do 1 para frente você viu que ficou negativa a conta. Então possivelmente ele vai alterando. Então você vai encontrando esses valores através dos intervalos que tem as raízes. Beleza? Isso. Então na tarefa, quando cair esse tipo de exercício, seria até legal, por exemplo, você tracejar uma reta aqui, ó, e uma reta aqui, pelas raízes. Se tivesse uma outra raiz aqui, eu tracejaria também, e aí você vai saber exatamente os intervalinhos em que você tem que analisar o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu passei essa reta tracejada aqui no menos 1 e passei no 1, que são as duas raízes, eu dividi isso em 3 partes, concorda? A parte da esquerda, a do meio e a da direita. Aí basta eu pegar um exemplo de cada um desses intervalos, substituir aqui na conta, porque eu já vou saber o sinal do intervalo inteiro. Beleza? Então, até vou fazer de novo. Ó. Nesse intervalo do menos 1 para cá, que é o intervalo da esquerda, eu vou pegar um valor base, por exemplo, menos 2. F de menos 2, estou calculando F de menos 2. Eu não sei quanto vai dar, desculpa, mas vai dar negativo. Ah, no caso até sei, vai dar menos 1, mas tudo bem. G de menos 2, se eu olhar aqui, vai dar positivo. Então, F de menos 2 vezes G de menos 2 vai dar menos vezes mais, que vai dar menos. Tá vendo? Então, todo esse intervalo da esquerda, eu já posso assumir que ele vai dar negativo para qualquer x que eu pegue aqui e olhar nas funções. Beleza? É isso? Lembrando que os x aqui tem que ser iguais, né? Beleza? Aí, vamos olhar essa do meio aqui, ó. A do meio, esse intervalo que ficou dividido no meio, vai do menos 1 a 1. Qualquer exemplo que eu tenho aqui que eu pegue aqui no meio, quando eu substituir e fizer a conta, ele já vai me dar o sinal inteiro desse intervalo. Então, eu vou pegar aqui meio. Se eu pegar meio e olhar na G, dá positivo. Se eu pegar meio e olhar na F, dá positivo. Como é mais vezes mais, então significa que vai estar acontecendo isso. Vai dar positivo entre menos 1 e 1. Beleza? Então já analisei esse segundo intervalo. Vamos analisar agora o terceiro intervalo que estava dividido aqui, certo? Para a direita do 1. Para a direita do 1. E aí a mesma coisa, quando eu achar um exemplo, ele já vai falar tudo o que está acontecendo nesse intervalo aqui. Por isso que é importante nesse exercício na sua tarefa, você, sempre que estiver vendo que passou que está tendo raiz aqui, você traceja uma vertical aqui para ir separando, beleza? Por exemplo, aqui o 2 tivesse outra raiz aqui no 2, eu passaria outro tracejado, e aí teria mais intervalos para analisar, beleza? Então, ó, aqui também peguei um exemplo, olhei na F positivo, olhei na G negativo, mais vezes menos, dá menos, portanto, está dentro disso aqui, ó, tá vendo? X maior que 1. Tá vendo como ficou 3 intervalos? Ó, o da esquerda, que qualquer x que eu pegue substitua nessa conta da negativa conta. Para a direita, porque qualquer x que eu pegue para a direita disso aqui, quando eu substituir aqui, vai dar a conta negativa. E o intervalo do meio, que quando eu pegar qualquer x lá do meio e substituir, a conta vai dar positiva. Beleza, gente? Show de bola, beleza? Eu espero que vocês saiam dessa aula aqui craque de função. A gente tem tudo aí para ficar excelente dessa matéria que cai bastante no vestibular. E quanto melhor você ficar, principalmente nessa aula aqui, melhor você vai entender as aulas de funções polinomiais, aulas de função logarítmica, enfim, as aulas de funções que vão ter pela frente para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento, beleza? Tranquilo? Então dá uma estudada, dá uma boa entendida aí nos exercícios. Espero que vocês estejam aí rendendo bastante e tamo junto aí nessa caminhada, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.